Na história do futebol, muitos momentos marcaram para sempre nossa memória. Galera, neste vídeo emocionante, relembraremos os momentos mais inesquecíveis da história do futebol. Aqueles episódios que nos fizeram prender a respiração diante da TV e gritar de alegria. É uma coletânea de grandes instantes que vamos reviver juntos. E talvez para alguns seja a primeira vez vendo esses episódios. Vamos sentir novamente toda a força das emoções do futebol. Um dos gols mais bizarros foi marcado em 2006 no campeonato polonês. O jogador polonês Adam Szerkas tentou impedir que um defensor afastasse a bola da área, mas acabou sem querer se tornando autor de um gol acidental. O goleiro obviamente não esperava tal situação e estava um pouco fora do gol. A bola passou perfeitamente por cima de sua cabeça e entrou no gol. A reação do autor é impagável. Ele parecia não acreditar no que aconteceu. O autor de outro gol sortudo é Vinícius Júnior. No jogo contra o Osasuna, o jovem brasileiro tentou um cruzamento simples na área adversária. No entanto, o destinatário do passe, Antônio Rüdiger, estava a pelo menos meio metro de alcançar a bola. O goleiro Sérgio Herrera também não acreditou que ninguém tocaria na bola e acabou sofrendo um gol simples no canto inferior do gol. Curiosamente, um lance parecido aconteceu em 2018 em um jogo entre CSKA e Ural. Naquela ocasião, Alan Dzagoyev fez um cruzamento forte e rasteiro, e a bola sem tocar em nenhum jogador foi parar direto na rede adversária. O autor do próximo lance, que foi bastante inusitado, foi o ex-jogador do Shakhtar Mykhailo Mudryk. No jogo classificatório para a fase de grupos da Liga dos Campeões, o Mônaco enfrentou o Shakhtar. Até os 113 minutos, o time francês vencia por 2-1, mas Mudryk e o defensor Ruben Aguilar entraram em cena. Mudryk avançou rapidamente em direção à área adversária e tentou cruzar para o centro. Porém, a bola bateu na perna do defensor francês, mudou completamente de direção e encobriu o goleiro entrando no gol do Mônaco. Foi um gol contra totalmente aleatório que não só garantiu o empate ao Shakhtar naquele jogo, mas também classificou o time para a fase de grupos da Liga dos Campeões, já que haviam vencido o primeiro jogo por 1-0. Vamos para a Premier League, onde em agosto de 2005, Didier Drogba marcou talvez o gol mais inesperado de sua carreira. Após uma cobrança de falta, Drogba tentou dominar a bola antes de chutar. O curioso é que durante a tentativa de domínio, a bola bateu acidentalmente no joelho direito do marfinense. Nem Didier nem Jens Lehmann esperavam esse desvio, e o goleiro reagiu tarde demais, permitindo que a bola passasse por baixo de seu braço. Essa foi a verdadeira magia do marfinense. Aliás, esse gol foi o primeiro de Drogba contra o Arsenal na Premier League. Naquele jogo, o Chelsea venceu os Gunners na Liga Inglesa pela primeira vez em quase 10 anos. O próximo gol inesperado aconteceu no jogo de qualificação para a Copa do Mundo de 2022 entre Canadá e El Salvador. A partida estava monótona até que vimos o gol de Hutchinson. Após um cruzamento vindo da lateral, o canadense finalizou e então começou uma verdadeira confusão na transmissão. Ficou difícil entender o que aconteceu, mas vendo de vários ângulos percebeu-se que após o chute de Hutchinson a bola bateu na trave, desviou na perna de um defensor, voltou para as costas de um jogador canadense e só então foi parar nas redes de El Salvador. Observem a reação do pobre goleiro. Ele se movimentava de um lado para o outro olhando para todos os lugares errados, sem ver a bola. Quando finalmente percebeu que ela estava no ar, já era tarde demais para alcançá-la. Um incrível golpe de sorte para o Canadá e um lance de absoluta coincidência de Hutchinson. Todos se lembram de Pape Cissé por seu gol lendário contra o Chelsea. No entanto, em 2016, no campeonato chinês, o senegalês protagonizou outro momento memorável. Recebendo um passe de um companheiro, ele tentou chutar com a perna esquerda, mas errou completamente a bola. A partir daí, uma sequência de coincidências bizarras fez com que a bola acabasse no gol adversário de maneira inacreditável. Outro gol brilhante e inusitado aconteceu em um jogo do campeonato bielorrusso entre Neman e Minsk. O meio-campista kirguiz Alimador Shukurov fez um cruzamento normal na área, mas após uma sequência de desvios absurdos, a bola acabou entrando no gol após um desvio em Maxim Shilov. O goleiro Yegor Generalov reclamou com seus defensores, mas o que poderiam fazer se tudo foi fruto de uma infeliz coincidência? Um gol curioso também pôde ser visto no jogo da Copa do Mundo de 2022 entre Holanda e Estados Unidos. Com os americanos perdendo por 2-0, Christian Pulisic encontrou espaço e cruzou rasteiro para a área. De maneira mágica, a bola subiu e foi parar no gol dos holandeses. O mais engraçado é que o autor do gol, Haji Wright, claramente tentou desviar a bola com o calcanhar, mas devido à marcação de Van Dijk, ele atrasou o movimento. O resultado foi que a bola, como se tivesse sido lançada de um trampolim, subiu em uma trajetória curva e entrou no gol.
Em outra ocasião, falei sobre o gol do português Pepe, após uma cobrança de falta de Ronaldo. Naquele lance, Cristiano registrou uma assistência, pois a bola desviou na cabeça de Pepe e entrou no gol. Mas em 2016, em uma partida contra o Atlético, ocorreu algo semelhante com Ronaldo, mas dessa vez o gol foi marcado na conta dele. Cristiano cobrou sua famosa falta, mas o chute inicialmente fraco e direcionado ao goleiro Jan Oblak desviou de forma traiçoeira. Após assistir várias repetições, não ficou claro se a bola bateu em Stefan Savic ou em Rafael Varane, mas o que se sabe é que o gol foi registrado como sendo de Cristiano. Naquele jogo, ele marcou seu segundo hat-trick contra o Atlético. Outro lance digno de Romelu Lukaku aconteceu com o atacante nigeriano Kalou Uchi. Ele certamente não esperava que o goleiro soltasse a bola em uma situação tão improvável, mas sua intuição goleadora não o decepcionou. Kalou aproveitou a falha, pegou a sobra e sem dificuldade mandou a bola para o gol vazio. Até mesmo pênaltis podem resultar em gols por sorte. Em dezembro de 2016, o Leverkusen enfrentou o Mônaco. No final do jogo, os alemães ganharam um pênalti que foi cobrado pelo zagueiro brasileiro Wendel. Ele acertou o travessão, mas no rebote a bola bateu nas costas do goleiro do Mônaco e acabou entrando. É curioso pensar que esse gol nem teria acontecido se não fosse a violação das regras nessa cobrança. No replay, percebe-se que o goleiro tirou o pé da linha antes do chute, o que vai contra as regras, e foi exatamente isso que acabou jogando contra ele. Se ele não tivesse avançado tanto para fora do gol, provavelmente a bola não teria batido nas suas costas. Um gol acidental de 70 metros. Sim, isso também é possível. Em 2014, em uma partida da divisão inferior do futebol italiano, Domenico Zampolion foi simplesmente para um desarme, mas esse desarme se transformou em um gol inacreditável. A bola ganhou uma velocidade absurda desde longa distância, e em apenas 2,5 segundos já estava na rede do adversário. O goleiro, claro, não esperava algo assim e estava muito distante do gol. Lionel Messi marcou uma enorme quantidade de gols de falta e nenhum deles pode ser chamado de acidental. Bem, exceto por um, e isso aconteceu em março de 2012 contra o Mallorca. Na ocasião, Messi deveria fazer um cruzamento leve para a área, e foi exatamente o que fez. A bola foi tão fraca que seu destino final na rede foi surpreendente. No início parecia que Alexis Sánchez havia marcado algo que até apareceu no gráfico, mas posteriormente ficou claro que o chileno não tocou na bola, e apenas confundiu a análise. O gol foi registrado como sendo de Lionel. Para finalizar, quero relembrar um gol de Ibrahimovic que já apareceu em algum vídeo. No início do segundo tempo, em um jogo contra a Suécia, o goleiro da Moldávia, Ilie Sebanu tentou lançar a bola por cima de Ibrahimovic. Só que o goleiro não levou em consideração os 1,95 m de altura de Ibra. Em vez de um afastamento bem sucedido, Ilie acertou a cabeça do atacante sueco e a bola foi parar no gol da Moldávia. Assim, Zlatan marcou provavelmente o gol mais fácil de sua carreira. Durante sua carreira no Chelsea, o italiano David Zappacosta marcou apenas 2 gols. Um deles, contra o Qarabag na Liga dos Campeões, foi fruto de pura sorte. Inicialmente, o defensor deu uma corrida brilhante pelo lado direito, atravessando metade do campo, e então tentou fazer um passe para o centro da área. Mas seja por erro de direção ou por um chute mal calculado, o jogador acabou vencendo o goleiro Ibrahim Serrit, que fora de posição, viu a bola entrar em sua própria rede. No começo parecia algo intencional. Porém, 3 anos depois, já jogando pela Roma, David respondeu perguntas de fãs nas redes sociais e foi questionado sobre qual considerava o melhor gol de sua carreira até aquele momento. Meu melhor gol foi aquele que marquei na Liga dos Campeões contra o Qarabag. Não tanto pelo quão inesperado ele foi, mas porque um dos meus maiores sonhos de infância era jogar e marcar na Liga dos Campeões. Assim, David confirmou que o gol não foi intencional. Provavelmente todo jogador, até mesmo os que jogam futebol amador, já marcou um gol acidental pelo menos uma vez na vida. Contudo, às vezes, esses gols não são tão óbvios, e sem a confissão do autor, ninguém imagina que ele estava tentando outra coisa. Mesmo assim, muitos dos gols mostrados neste vídeo não precisam de confissões. Até para o espectador casual é evidente que eles só aconteceram com uma boa dose de sorte. Em um vídeo recente mencionei que Lionel Messi já passou mal em campo algumas vezes, mas há alguns anos um episódio curioso aconteceu com um bandeirinha. Em 2017, durante um jogo da Scottish Premier League, um jogador percebeu que o bandeirinha estava passando mal antes da cobrança de um escanteio e perguntou se ele estava bem. O árbitro segurava o estômago, claramente com um mal-estar evidente. Quando o árbitro principal se aproximou para ver como ele estava, o assistente inesperadamente virou de costas e vomitou várias vezes no gramado. O clima tenso foi aliviado por um gesto inusitado do árbitro principal, Craig Thompson, que pegou um cartão vermelho do bolso e expulsou seu próprio assistente.
A torcida reagiu com aplausos e risadas. Agora vamos para uma das reposições de bola mais inusitadas, realizada pelo goleiro sírio Ibrahim Alma em um jogo contra o Japão. Em vez de lançar a bola de maneira tradicional, ele decidiu agir como um verdadeiro jogador de vôlei. Ibrahim jogou a bola para cima com a mão esquerda e em seguida acertou um soco poderoso com a mão direita. A bola foi lançada com tanta força que saiu do enquadramento das câmeras e caiu diretamente no círculo central do campo. E o que você acha dessa defesa incrível? Se você acreditou, tenho uma má notícia. Era apenas uma campanha publicitária de um famoso site inglês. Mas convenhamos, parecia extremamente realista. No futebol não é raro ver árbitros distribuindo 2 ou mais cartões vermelhos em questão de segundos. Normalmente isso acontece devido a uma falta violenta seguida de confusão entre os jogadores. No entanto, ocorreu um episódio realmente raro em um jogo da terceira divisão inglesa. Aos 78 minutos, Charlie Kelman e Paddy Lane disputaram a bola e entraram juntos em um carrinho no meio do campo, resultando em um choque forte e perigoso. Ambos caíram no gramado sentindo dores. Mas quem seria o culpado? Enquanto os jogadores das duas equipes pressionavam o árbitro para punir o adversário, o juiz tomou uma decisão inusitada. Sacou o cartão vermelho e expulsou os dois jogadores ao mesmo tempo. Até mesmo o ex-técnico do Leicester, Ian Holloway, ficou surpreso. Eu nunca tinha visto algo assim antes. Talvez o árbitro pudesse simplesmente dizer, foi 50-50, levantem-se e levem um amarelo cada um. Mas ele seguiu a letra da lei. Algo semelhante aconteceu em um jogo da Liga dos Campeões entre Chelsea e Ajax. Naquele dia, o árbitro primeiro mostrou o segundo cartão amarelo atrasado para Daley Blind por um carrinho violento e um segundo depois aplicou um cartão vermelho direto em Joel Veltman por uma mão intencional dentro da área. Mas um árbitro expulsar dois jogadores ao mesmo tempo por uma única colisão? Isso é algo extremamente raro. Acho que ninguém consegue se lembrar de algo parecido. Se você acha que já falei sobre todos os animais inusitados que invadiram campos de futebol, está muito enganado. Durante um jogo do campeonato israelense, um galo entrou correndo no gramado. Sim, você ouviu direito. Ninguém sabe exatamente como ele foi parar ali. Se em um dos vídeos eu mostrei uma vaca correndo pela lateral como se fosse o Gareth Bale, esse galo parecia incorporar a velocidade de Mbappé e o drible de Messi. Primeiro ele fugiu dos funcionários do estádio perto da grande área e depois voltou para o campo, fazendo mais um giro e deixando um dos seguranças no chão. Durante 20 segundos, os funcionários correram atrás dele sem sucesso, até que num verdadeiro show de dribles, o galo escapou de dois funcionários ao mesmo tempo, passando habilmente entre as pernas deles e retornando para o campo. Parecia que isso nunca teria fim, até que o melhor jogador da partida decidiu sair correndo para o túnel dos vestiários, permitindo que os funcionários finalmente respirassem aliviados. Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol! No campeonato tailandês, um dos momentos mais marcantes foi um gol espetacular aos 94 minutos. Inicialmente, um cruzamento foi feito para a área e dois jogadores responderam ao passe da mesma forma. Ambos deram uma bicicleta sincronizada. Sem se atrapalharem, acertaram a bola ao mesmo tempo e ela acabou no fundo da rede. Os árbitros de futebol frequentemente cometem erros que influenciam diretamente no resultado das partidas. Além disso, às vezes acabam se envolvendo em situações tragicômicas. Um exemplo disso aconteceu no campeonato peruano, em um jogo da La Liga entre os líderes Sporting Cristal e Juan Auric. Com o placar empatado em 2-2, o líder do campeonato Sporting sofreu um escanteio. Após uma cobrança ruim, o goleiro adversário tentou rapidamente lançar a bola para o ataque, mas o chute saiu fraco e acabou atingindo o árbitro pelas costas. Sem querer, o juiz acabou dando um passe perfeito de calcanhar para o atacante do time da casa, que não desperdiçou a chance e mandou a bola para o gol. 3-2. Os jogadores visitantes protestaram, mas o árbitro explicou que não viu o lance e que acidentalmente acabou no caminho da bola. Além de que ele também é participante do jogo e sua interferência foi válida dentro das regras. No fim, esse gol acabou garantindo a vitória do time da casa. Curiosamente, em 2019 essa regra foi modificada. Agora, se a bola tocar no árbitro e afetar o lance, a partida deve ser interrompida. Desde os primórdios do futebol, os torcedores sempre foram a força motriz por trás do sucesso de uma equipe. No entanto, surpreendentemente, nem sempre os fãs apoiam seu próprio time. Um caso raro aconteceu no Camp Nou, no jogo de volta da Europa League entre Barcelona e Eintracht. Antes mesmo do início da partida, os jogadores do Barcelona entraram em campo sob uma enorme vaia vinda das arquibancadas.
Durante a transmissão, muitos espectadores perceberam que o número de torcedores vestindo branco era igual, ou até maior do que aqueles usando as cores azul e grená do Barça. Descobriu-se que cerca de 30 mil torcedores do clube alemão estavam no estádio, e não apenas no setor visitante, mas espalhados por todo o Camp Nou. Em determinado momento, a superioridade dos torcedores do Eintracht ficou evidente. Eles simplesmente dominavam o ambiente. Como forma de protesto, 2 seções da torcida organizada do Barcelona se recusaram a voltar para o segundo tempo, retornando apenas aos 55 minutos de jogo. Agora ouçam a reação do estádio quando o árbitro anulou um gol do Barcelona nos minutos finais. Em vez de vaias, ouviram-se gritos de comemoração. Algo assim é extremamente raro no futebol. A explicação para essa invasão alemã? Os torcedores do Eintracht conseguiram comprar ingressos graças a cambistas espanhóis que adquiriram os bilhetes na bilheteria e os revenderam para os alemães. Como resposta a esse episódio, no jogo seguinte contra o Cádiz, a torcida organizada do Barcelona boicotou o estádio, deixando o setor vazio em protesto. Em 2011, o Real Madrid disputou um amistoso contra o time mexicano Guadalajara, e o momento mais inusitado do jogo foi um pênalti cobrado por Cristiano Ronaldo. Aos 76 minutos, o português bateu a bola com precisão no canto oposto ao do goleiro, mas de maneira inexplicável a bola atravessou a rede e foi parar nos painéis de publicidade. Embora os jogadores do Real não tenham dado importância, foi bastante divertido. Outro momento incrível do futebol veio com o gol do norueguês Jonas Samuelsson, que entrou para o livro dos recordes do Guinness. Nos minutos finais da partida, com o placar em 2-1 para o Greenland, o Tromsø lançou todo o time ao ataque, incluindo o goleiro. Um defensor adversário afastou a bola para longe da área tentando aliviar o perigo. No entanto, um jogador do Tromsø tentou retomar a posse e acidentalmente acertou a bola na cabeça de Jonas Samuelsson. O desvio foi tão preciso que a bola viajou direto para o gol vazio. Segundo medições na Groenlândia, no momento do impacto, Jonas estava a 57 metros e 30 centímetros da meta adversária. Aliás, temos um vídeo no canal sobre os recordes mais inacreditáveis do futebol que entraram para o Guinness. Já em 2019, um jogo do campeonato australiano precisou ser interrompido devido a um acidente inusitado com uma ave. No meio da partida, uma gaivota pousou no gramado justamente no momento em que um zagueiro do Sydney fazia um passe para um companheiro de equipe. A bola atingiu a gaivota em cheio, e o impacto foi forte o suficiente para que a ave não conseguisse sair do campo sozinha. O goleiro Dani Vukovic alertou o árbitro sobre o incidente, que prontamente interrompeu o jogo. O goleiro então retirou a gaivota do gramado e a equipe médica do estádio prestou os primeiros socorros. No final, a gaivota foi entregue a um funcionário do estádio, que surpreendentemente permaneceu observando a partida de maneira tranquila. Felizmente, o animal não sofreu ferimentos graves e logo deixou o estádio. Em março de 1998, uma jogada inusitada aconteceu no duelo entre Sheffield United e Port Vale. O jogador Dean Saunders executou um dos laterais mais raros e eficazes da história do futebol. Com seu time vencendo por 1-0 e faltando apenas 2 minutos para o fim do jogo, Saunders forçou o goleiro adversário a chutar a bola para fora. Em vez de bater o lateral de maneira convencional, ele jogou a bola direto nas costas do goleiro, pegando-o de surpresa. Com isso, a bola ricocheteou e caiu limpa para Saunders, que finalizou com facilidade no gol vazio. Mais tarde, ele explicou: "Eu praticava esse truque nos treinos, mas nunca tinha tentado em um jogo oficial." Em 2018, os jogadores do time juvenil Kaizer Chiefs protagonizaram uma das jogadas mais humilhantes da história do futebol. Vencendo por 4-2, os sul-africanos começaram a humilhar o Platinum Stars, cujos jogadores simplesmente não conseguiam recuperar a posse de bola. Eles abusaram de dribles desconcertantes, paradas no meio da jogada, passes de calcanhar e até reverências provocativas. Os jovens talentos do Kaizer Chiefs estavam tão empolgados que pareciam ter ultrapassado todos os limites. Mesmo quando havia uma chance clara de avançar para o ataque, eles escolhiam um caminho mais difícil apenas para demonstrar sua superioridade sobre o adversário. Essa exibição de provocação durou impressionantes 1 minuto e meio, até que o árbitro finalmente apitou o fim do jogo. E você, o que acha? Esse tipo de atitude tem espaço no futebol? Como podemos ver, o futebol nos proporciona momentos extremamente variados que podem ser completamente diferentes uns dos outros. Mas há algo em comum entre eles. São acontecimentos raríssimos. Um dos gols mais inesperados da carreira de Marcos Alonso aconteceu em 2018 em uma partida contra o Huddersfield. Após um cruzamento na área, o defensor do time adversário tentou afastar o perigo o mais rápido possível, mas a bola encontrou a cabeça de Marcos Alonso no meio do caminho. O resultado foi que, com o desvio, a bola seguiu para o gol, pegando o goleiro no contrapé sem chance de defender.
Vamos para o gol do talento inglês do Arsenal Bukayo Saka. Em um jogo contra o Chelsea, o inglês recebeu a bola na lateral da área, olhou para um companheiro na grande área e pareceu dar um passe. No entanto, a sorte estava ao lado de Bukayo, pois a bola com uma trajetória altíssima acertou a trave e em seguida entrou no gol. Considerando a reação dos jogadores do Chelsea, e especialmente do goleiro Mendy, eles claramente não esperavam que a bola fosse parar no fundo da rede. Após o jogo, foi confirmada a casualidade do gol. No final, Tammy Abraham disse algumas palavras a Saka. Irmão, você não queria marcar esse gol. Saka, é claro, respondeu que tudo foi um cálculo preciso, mas até mesmo o companheiro de clube Maitland-Niles não conseguiu segurar o riso. No processo de classificação para a Copa do Mundo de 2002, o defensor da seleção russa Yuri Kovtun também marcou um gol completamente acidental. Após receber um passe de um companheiro, Yuri tentou cruzar a bola para o centro da área, mas de forma inesperada, ou talvez muito bem sucedida, ela foi parar no fundo do gol da seleção da Iugoslávia, superando o goleiro com um toque perfeito. Mais tarde, Yuri admitiu que naquele momento queria fazer um cruzamento, mas a bola saiu de forma inesperada do pé. Outro gol magnífico e igualmente inesperado foi marcado na fase de qualificação da Champions League pelo jogador Dmitry Shramko. O defensor cazaque afastou a bola próximo à linha lateral e tentou fazer um passe diagonal em direção ao gol do Haka. No entanto, o passe foi tão forte que, em vez de se transformar em uma assistência, resultou em um gol incrível de Shramko. O goleiro, surpreendido pelas circunstâncias, estava um pouco adiantado, o que fez com que a bola passasse por cima de sua cabeça. No fim, o Astana venceu e avançou na competição. Após a partida, Dmitry foi questionado sobre seu belíssimo gol. Provavelmente foi um gol acidental, mas sem sorte é impossível vencer jogos como esse, respondeu ele. Na Copa do Mundo de 2018, o inglês Harry Kane foi o artilheiro do torneio, mas isso talvez não tivesse acontecido sem um pouco de sorte. Na partida contra o Panamá, aos 62 minutos, o meio-campista Loftus-Cheek chutou de 24 metros do gol. A bola não subiu muito, mas acertou a perna de Kane, mudando sua trajetória e indo direto para as redes do Panamá. Embora os adversários tenham sinalizado impedimento, o gol foi validado e Kane ainda converteu 2 pênaltis, terminando o jogo com um hat-trick. Em 2017, na partida entre Liverpool e Chelsea, o brasileiro Willian também marcou um gol acidental e espetacular. Após invadir a área, ele nem olhou para o gol e mandou a bola em direção ao centro. O chute saiu ligeiramente errado, e em vez de uma assistência, a bola passou por cima da cabeça de Simon Mignolet e foi parar no fundo da rede. Nesse caso, ficou claro que foi pura sorte, e o próprio brasileiro não negou. Sim, talvez tenha sido sorte. O meio-campista austríaco-polonês Alexander Gorgon marcou um gol extremamente fácil. Invadindo a área, ele viu um companheiro de equipe e tentou dar um passe leve, mas o toque saiu impreciso, e a bola foi lentamente em direção ao gol. O goleiro deu um passo a mais, acreditando que alguém tocaria na bola, mas ninguém o fez, e Alexander acabou marcando o gol mais simples de sua carreira. Em entrevista pós-jogo, Gorgon admitiu: "Gol! Para ser honesto, eu só queria dar um passe, mas errei a força. Essas coisas acontecem." Outro gol belíssimo e inesperado foi marcado pelo ucraniano Oleksandr Zinchenko, que não esperava por tais eventos. Na semifinal da Copa da Liga Inglesa contra o Burton, Zinchenko recebeu a bola de Sané. Sem inventar muito, ele tentou mandar a bola para a área, mas o chute foi tão forte e preciso que ela seguiu uma trajetória perfeita, passando por cima do goleiro e entrando no gol do Burton. Além disso, esse foi o primeiro gol de Zinchenko pelo Manchester City. Após a partida, ao ser perguntado se o gol havia sido acidental, Zinchenko respondeu com bom humor: "Foi chute ou cruzamento? Deus, um pouco de respeito, por favor." Romelu Lukaku pode ser chamado de o maior sortudo do futebol. Talvez vocês se lembrem de um dos vídeos em que falei sobre o gol dele contra o Ludogorets. Naquela ocasião, após cabecear contra o goleiro, a bola rebateu diretamente na cabeça de Lukaku e por fim entrou no gol, algo que nem o próprio belga esperava. Porém, em outra partida, contra a Udinese, Lukaku marcou novamente por pura casualidade. Alexis Sanchez tentou fazer um gol espetacular, mas a bola bateu na trave e voltou para Lukaku. O belga sequer precisou se esforçar, apenas recebeu a bola no peito. Contudo, no replay é possível perceber que, na verdade, a bola não acertou o peito, mas o queixo de Lukaku, tornando o lance ainda mais curioso. Marcar um gol diretamente de um escanteio ou olímpico geralmente depende apenas da habilidade do jogador. Esses gols são raros e geralmente atribuídos a verdadeiros mestres do futebol, com exceção de pelo menos um caso. O meio-campista tunisiano Wabi Khazri, em uma partida da Premier League contra o West Ham, cobrou um escanteio. Khazri correu
e com um chute forte mandou a bola diretamente para o canto inferior do gol adversário, acertando ainda a trave antes de entrar. Mas onde está a casualidade e a sorte nesse gol? Basta assistir ao replay. O companheiro de equipe de Khazri, Victor Anishibi, usou o corpo para bloquear o caminho do goleiro do West Ham. Este já estava prestes a socar a bola, mas por causa do obstáculo formado por Victor, ele não conseguiu alcançá-la e acabou caindo no gramado. E vocês o que acham? Foi falta nesse lance? Afinal, de acordo com as regras, criar obstáculos para o goleiro é considerado infração. Falando em gols acidentais, não podemos deixar de mencionar um caso muito antigo, mas que se encaixa perfeitamente aqui. O autor deste, entre aspas, grande gol foi o atacante do Manchester United Javier Hernández, o Chicharito. Aos 76 minutos de jogo, após um cruzamento de um companheiro, Chicharito tentou chutar, mas acabou acertando a bola em seu próprio rosto, que por sorte desviou para a rede. De fora, parecia que ele não havia entendido de imediato o que aconteceu, mas logo se levantou e correu para comemorar o gol. Risadas misturadas com aplausos ecoaram pelas arquibancadas. Talvez ele seja o único jogador a dar uma assistência para si mesmo, e é improvável que alguém consiga repetir intencionalmente o gol do mexicano. Em uma partida entre Arsenal e Sunderland, Cesc Fábregas também marcou um gol espetacular, mas com uma boa dose de sorte. Um jogador do Sunderland tentou afastar a bola de sua área com um chute forte, mas acabou acertando a perna estendida de Fábregas. A partir daí, a bola com uma velocidade impressionante percorreu 35 metros, encobriu o goleiro e encontrou as redes. Às vezes os gols acontecem de maneiras completamente inesperadas. Foi o que aconteceu na partida da Liga Europa entre o Rapid Viena e o Viktoria Plzeň. O atacante do Rapid, Philipp Schobesberger, ao ficar cara a cara com o goleiro adversário, simplesmente escorregou e caiu no gramado. Contudo, no meio da queda, ele conseguiu de forma inexplicável empurrar a bola para o gol. Curiosamente, toda a situação atrapalhou tanto o goleiro do Viktoria que ele não conseguiu reagir. Embora o lance parecesse cômico, o resultado foi um gol. Basta observar a reação do goleiro. Ele claramente não esperava por esse desfecho. Outro gol curioso foi marcado pelo atacante do West Ham, Michael Antonio. O jogador jamaicano avançou pela lateral, entrou na área, mas perdeu a coordenação e caiu no gramado. Enquanto os espectadores tentavam entender o que estava acontecendo, a bola, quase como por magia, encobriu o goleiro do Southampton e entrou no gol. Mesmo após vários replays, não ficou claro como a bola conseguiu seguir uma trajetória tão perfeita. Em um dos replays, percebe-se que um jogador do Southampton, ao tentar afastar a bola, a desviou acertando possivelmente a cabeça ou o braço de Antonio. No entanto, o gol foi creditado ao jamaicano, assim com uma boa dose de sorte, e acaso ele se tornou o autor do gol. Chris Wood, ex-jogador do Leicester, também pode se orgulhar de ter marcado um gol acidental. Ele corria em direção ao gol, mas sem pressionar o goleiro de fato. O goleiro, ao tentar afastar a bola, acabou acertando o rosto de Wood, que sem intenção alguma abriu o placar da partida. Os gols nem sempre são fruto de grande esforço. Às vezes são resultado de chutes desajeitados, da ajuda involuntária do goleiro ou até de pura sorte sem que os jogadores precisem fazer muito. E vocês, lembram-se de outros gols parecidos? Comentem! No início da temporada, 19-20 Liverpool e Manchester City se enfrentaram na Supercopa da Inglaterra. Nos minutos finais do tempo, regulamentar o placar era 1-1, mas o Liverpool teve uma grande chance de vencer e levar o troféu. Mohamed Salah ficou em ótima posição para finalizar, mas seu chute foi bloqueado por um defensor. O egípcio aproveitou o rebote e cabeceou em direção ao gol. A bola encobriu o goleiro e se dirigia à rede. Mas no último instante, Kyle Walker salvou sua equipe com um salto heróico, afastando a bola antes que cruzasse a linha. A partida foi para os pênaltis, onde o Manchester City saiu vencedor. A defesa de Walker não só foi uma das mais impressionantes do futebol, mas também uma das mais valiosas. O jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões de 2012 contra o Chelsea foi um dos mais amargos da carreira de Lionel Messi. No primeiro confronto, o Barcelona perdeu no Stamford Bridge pelo placar mínimo de 1-0. No final do primeiro tempo da partida de volta, os blaugranas lideravam por 2-0 e, para completar, estavam em vantagem numérica devido à expulsão de John Terry. Porém, antes do intervalo, o meio-campista do Chelsea, Ramírez, marcou um gol devolvendo a vantagem ao time inglês, pois com o placar de 2-1 graças ao gol fora de casa, os ingleses avançariam à final. No início do segundo tempo, o Barcelona teve a oportunidade de cobrar um pênalti. Lionel Messi, líder da equipe, assumiu a responsabilidade. O argentino entendia a importância do momento, mas não conseguiu atender às expectativas dos torcedores. Ele acertou o travessão e deixou sua equipe em desvantagem. O Barcelona não conseguiu marcar o terceiro gol e o Chelsea empatou no final. Nos instantes finais, com o Barça pressionando, aconteceu um momento inesperado e lendário. Os jogadores do Chelsea afastaram a bola o mais longe possível e Fernando Torres disparou sozinho em direção ao goleiro Valdés. Após driblá-lo, Torres marcou em um gol vazio. O espanhol selou o destino da partida e garantiu a classificação do Chelsea à final.
A partida entre Uruguai e Itália na Copa do Mundo de 2014 ficou marcada por um grande escândalo. Os sul-americanos venceram o jogo e avançaram para as oitavas de final, enquanto a esquadra azurra foi eliminada na fase de grupos. No entanto, o confronto é mais lembrado pelo episódio envolvendo Luis Suárez e Giorgio Chiellini. Durante um dos ataques do Uruguai, Suárez tentava encontrar a melhor posição dentro da área adversária, mas estava sob forte marcação de Chiellini. Em um momento de desespero, Luis, de forma inesperada, mordeu o italiano nas costas. Giorgio imediatamente caiu no gramado e, ao se levantar, mostrou ao árbitro a marca evidente da mordida. Contudo, o juiz não acreditou no italiano e não expulsou Suárez mesmo que o atacante segurasse a própria boca, praticamente admitindo o ato. Posteriormente, o uruguaio foi punido com suspensão até janeiro de 2015. As severas sanções impostas a Suárez não foram por acaso. Em 2013, quando jogava pelo Liverpool, ele havia mordido o zagueiro do Chelsea, Branislav Ivanovic, o que resultou em 10 partidas de suspensão na Premier League. E pela reincidência no caso de Chiellini, a punição foi ainda mais rigorosa. Agora vamos para um dos melhores contra-ataques da história do futebol. O jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões 13-14 contra o Bayern de Munique foi um dia memorável para o atacante do Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Aos 20 minutos de jogo, o clube merengue já vencia por 2-0 graças a 2 gols de Sérgio Ramos. Antes do intervalo, o Real ainda protagonizou um contra-ataque fulminante. Karim Benzema, bem posicionado, encontrou Gareth Bale com um passe preciso. Bale, avaliando rapidamente a situação, avançou em velocidade por alguns metros e serviu Cristiano Ronaldo. O português, sempre pronto para momentos decisivos, finalizou de primeira e marcou, aumentando o placar para 3-0. Esse gol foi o 15º de Ronaldo na Liga dos Campeões daquela temporada, estabelecendo um novo recorde de gols em uma única edição do torneio. Mais tarde, no mesmo jogo, Ronaldo marcou de falta e na final contra o Atlético de Madrid converteu um pênalti, totalizando 17 gols na competição. No final dos anos 2000, durante um derby entre Manchester City e Manchester United, o City perdia por um placar mínimo. Nos minutos finais, o goleiro Joe Hart subiu para ajudar sua equipe a buscar o empate. Sua ousadia quase custou caro. Após uma bola parada, os jogadores do United recuperaram a posse e Ryan Giggs tocou para Wayne Rooney, e o atacante decidiu arriscar um chute do meio de campo. Hart, mostrando uma velocidade impressionante, conseguiu voltar e com muito esforço desviou a bola para escanteio, salvando seu time de forma espetacular. Agora, sobre a Copa do Mundo de 2006, acredito que a final tenha sido o último jogo na carreira do lendário Zinedine Zidane. Na partida contra a Itália, o meio-campista francês abriu o placar com um pênalti, mas Marco Materazzi empatou com uma cabeçada após uma cobrança de escanteio. O tempo regulamentar terminou em 1-1. No tempo extra, os autores dos gols se desentenderam. Zidane se irritou com o fato de Materazzi puxar constantemente sua camisa. O francês perguntou: "Quer minha camisa?" Ao que o italiano respondeu: "Prefiro sua irmã." Zidane, furioso, deu uma cabeçada no peito de Materazzi, que caiu no chão com dores. O francês recebeu o cartão vermelho, encerrando sua carreira de forma dramática. Sem seu batedor oficial de pênaltis, a França perdeu para a Itália na disputa por penalidades. Antes da partida marcante contra o Chelsea, Lionel Messi já havia cravado seu nome na história da Liga dos Campeões. Nas oitavas de final da temporada 2011-12, o Barcelona enfrentou o Bayer Leverkusen e goleou por 7-1. Messi marcou 5 gols na partida, a maioria deles com grande elegância, desde cavadinhas até chutes de longa distância. Foi em 7 de março de 2012 que Messi se tornou o primeiro jogador a marcar 5 gols em uma única partida da Liga dos Campeões. 2 anos depois, ele foi alcançado por Luiz Adriano e depois por Erling Haaland em 2023, mas o pentatrick de Messi contra o Bayern sempre será lembrado como um marco especial. Essa foto eu acho que você já viu. O derby de Milão é marcado por emoções em grande intensidade. Durante as quartas de final da Liga dos Campeões no estádio Giuseppe Meazza, os torcedores da Inter perderam o controle e começaram a atirar sinalizadores no gramado. Um desses projéteis atingiu o goleiro adversário no pescoço, fazendo-o cair. Enquanto recebia ajuda, um fotógrafo capturou uma cena histórica.
Rui Costa e Marco Materazzi pareciam relaxados observando o caos ao redor, exaustos após o jogo intenso. Essa imagem se tornou um símbolo da partida. Nas quartas de final da Copa do Mundo de 2010, Uruguai e Gana protagonizaram um dos jogos mais dramáticos da história. No tempo regulamentar, o placar terminou em 1-1. No final do segundo tempo da prorrogação, Gana teve uma chance de ouro para avançar à semifinal. Após um cruzamento na área uruguaia, um jogador ganês cabeceou, mas Luis Soares salvou o gol com a mão impedindo que a bola entrasse. O árbitro marcou pênalti e expulsou Soares por impedir o gol de forma ilegal. A responsabilidade ficou com Asamoah Gyan, que tinha a chance de fazer história e colocar Gana como a primeira seleção africana em uma semifinal de Copa do Mundo. No entanto, infelizmente, ele não resistiu à pressão e acertou o travessão. Soares, que ainda estava no banco ao lado do campo, celebrou calorosamente o erro, consciente de que seu ato havia mantido o Uruguai no torneio. Nos pênaltis, o Uruguai saiu vitorioso, eliminando Gana e garantindo a vaga na semifinal. Os ganeses ficaram acabados, pois estavam muito próximos de um feito histórico. Na final da Euro 2020, a Inglaterra enfrentou a Itália em Wembley. Em uma jogada, o zagueiro Giorgio Chiellini se encontrou no lado direito com Saka. O ponta já estava preparado para disparar, mas então o defensor segurou em sua camisa e puxou ele com muita força, ganhando um cartão amarelo logo em seguida. A cena do puxão de camisa virou um meme na internet, e ao relembrar os momentos da Euro, essa jogada é uma das primeiras que vem à mente. Vale lembrar que a Itália venceu o jogo nos pênaltis e acabou levando o troféu. A final da Eurocopa de 2016 foi um dos jogos mais importantes da carreira de Cristiano Ronaldo, que sonhava em conquistar seu primeiro grande título internacional. No início da partida contra a França, o atacante sofreu uma lesão que o tirou do jogo. Devastado, Ronaldo chorou em campo enquanto sua mãe, emocionada, também não conseguia conter as lágrimas na arquibancada. Fora de campo, Ronaldo foi para o vestiário, mas logo voltou ao banco de reservas, onde começou a atuar quase como técnico, motivando e orientando seus companheiros. Quando Éder marcou o gol da vitória na prorrogação, Ronaldo explodiu de alegria. Após o apito final, suas emoções eram visíveis. Ao erguer o troféu, Cristiano mal conseguiu conter as lágrimas de felicidade. Na final da Copa das Confederações de 2013, o Brasil surpreendentemente goleou a Espanha por 3-0. O melhor momento da Fúria para marcar ocorreu quando Pedro Rodrigues apareceu bem posicionado no lado direito. Ele superou o goleiro com um chute colocado, mas não conseguiu marcar. Davi Luiz, com uma corrida incrível, salvou o gol em cima da linha. Uma jogada espetacular que impediu a reação espanhola. Na temporada 2015-16, o Leicester City protagonizou uma verdadeira história de conto de fadas ao vencer a Premier League, apenas 2 anos após retornar da segunda divisão. No final da campanha, seu principal concorrente foi o Tottenham Hotspur. No início de maio de 2016, o Tottenham enfrentou o Chelsea fora de casa. No primeiro tempo, o time de Maurício Pochettino construiu uma vantagem confortável de 2-0 graças aos gols de Harry Kane e Son. Naquele momento, muitos já davam o Chelsea como derrotado, considerando sua posição mediana na tabela. No entanto, os Blues surpreenderam. No segundo tempo, o zagueiro Gary Cahill reduziu a diferença após um escanteio e no final do jogo, o atacante Eden Hazard deu um incrível chute no ângulo, estabelecendo o placar final em 2-2. Os jogadores do Leicester assistiam a partida pela televisão e após o apito final comemoraram intensamente. O time, que no ano anterior quase foi rebaixado, conquistou a medalha de ouro na temporada seguinte sob o comando do novo técnico, Claudio Ranieri. Em 1995, durante uma partida amistosa contra a Inglaterra, o goleiro colombiano René Higuita surpreendeu o público com um truque impressionante. Após um chute ao gol por um jogador inglês, Higuita não pegou a bola com as mãos, mas realizou um salto de escorpião, protagonizando uma das defesas mais inusitadas e espetaculares da história do futebol, que é lembrada até hoje. O Chelsea certa vez desembolsou 50 milhões de libras pelo atacante Fernando Torres, que veio do Liverpool. No entanto, a transferência não atendeu às expectativas dos torcedores, já que o espanhol desperdiçava regularmente oportunidades claras de gol. A falha mais gritante ocorreu na temporada 2011-12 durante uma partida fora de casa contra o Manchester United.
Torres havia marcado um gol e teve a chance de dobrar sua marca. Ele driblou o goleiro David De Gea, mas de forma inacreditável errou o gol vazio. Esse episódio o tornou alvo de memes e zombarias entre os fãs. Ainda assim, Torres venceu a Champions League e a FA Cup naquela temporada com o Chelsea, e depois conquistou a Euro 2012 com a seleção espanhola sendo o artilheiro do torneio. O jogo da semifinal da Liga dos Campeões de 2015 contra o Bayern de Munique foi um dos mais memoráveis da carreira de Lionel Messi. Durante essa partida, o atacante do Barcelona marcou um gol espetacular. No lado direito, ele confundiu o zagueiro Jerome Boateng e deixou ele de bunda no chão. Logo em seguida, encobriu o goleiro Manuel Neuer com um toque elegante. Foi uma obra-prima que ainda é lembrada como uma das melhores da história do futebol. Outro gol memorável foi marcado por Cristiano Ronaldo nas quartas de final da Liga dos Campeões de 2018 contra a Juventus. Após um cruzamento de Dani Carvajal, Ronaldo executou uma bicicleta perfeita enviando a bola para o canto do gol. O goleiro Gianluigi Buffon não teve chance de defesa. O gol foi tão impressionante que os torcedores da Juventus, geralmente críticos aos adversários, aplaudiram Ronaldo de pé. Em um amistoso contra a Inglaterra em 2013, o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic marcou o que é talvez o gol mais bonito de sua carreira. O goleiro inglês Joe Hart saiu da área e afastou a bola sem imaginar o que estava por vir. Zlatan percebeu que o gol inglês estava praticamente desprotegido e de 25 metros tentou uma bicicleta. Apesar de parecer uma jogada arriscada, o chute foi forte o suficiente para entrar no gol. Zlatan celebrou intensamente a beleza de seu feito. No verão de 2010, a Inglaterra enfrentou a Alemanha nas oitavas de final da Copa do Mundo. Aos 32 minutos, os alemães lideravam por 2-0, mas Matthew Upson conseguiu reduzir a diferença para o mínimo. No final do primeiro tempo, a Inglaterra deveria ter empatado o placar. O meio-campista Frank Lampard desferiu um chute de longa distância que, ao desviar no travessão, caiu além da linha do gol. Muitos torcedores no estádio viram claramente que a bola havia cruzado a linha, mas nem o árbitro principal nem seus assistentes reconheceram o gol. Os ingleses ficaram chocados com a decisão do juiz, que não validou o gol evidente. No segundo tempo, com o moral abalado, a Inglaterra sofreu mais 2 gols sem resposta. O escândalo desse jogo foi o estopim para a introdução da tecnologia da linha do gol, que já estava em uso na Copa do Mundo seguinte no Brasil. Em 2009, o Real Madrid comprou Cristiano Ronaldo do Manchester United por 94 milhões de euros, tornando-o o jogador mais caro da história até então. Mais de 85 mil torcedores foram ao Santiago Bernabéu para assistir à apresentação oficial do português, um recorde para eventos desse tipo. Como sabemos, Ronaldo correspondeu às expectativas. Em 9 anos no clube, ele conquistou 4 títulos da Liga dos Campeões e se despediu como o maior artilheiro da história do Real Madrid, com 450 gols em 438 partidas. Na temporada 2016-17, o Barcelona protagonizou uma das maiores viradas da história do futebol. Após perder o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões para o PSG por 4-0, o time catalão precisava de um milagre. No jogo de volta aos 88 minutos, o placar era de 3-1 para o Barcelona, mas a equipe de Luis Henrique ainda precisava de mais 3 gols para avançar. Neymar marcou 2 gols em 3 minutos, um de falta e outro de pênalti, deixando o Barcelona a 1 gol da classificação. O PSG recuou completamente para sua área, mas não conseguiu resistir à pressão final. Após um cruzamento de Neymar, o meio-campista Sergi Roberto marcou o gol decisivo, garantindo a vaga nas quartas de final. Em 1997, o defensor brasileiro Roberto Carlos marcou um gol incrível de falta contra a França. A distância até o gol era considerável, mas ele tomou um longo impulso e chutou com toda a força. A bola seguiu uma trajetória curva inacreditável antes de entrar no gol. O goleiro ficou parado observando a bola entrar na rede. A final da Copa do Mundo de 2014 entre Alemanha e Argentina foi extremamente equilibrada. No tempo regulamentar, nenhuma das equipes conseguiu marcar. Porém, na prorrogação, o desfecho finalmente chegou. Mário Götze, que havia entrado como substituto,
recebeu um passe de André Schürrle, dominou a bola no peito e com o segundo toque mandou para o fundo das redes. Mário deu o título à Alemanha e marcou o seu gol mais importante. O atacante do Manchester United, Wayne Rooney, deixou sua marca de forma espetacular no derby contra o Manchester City em 2011. Após um cruzamento de Nani pela direita, o inglês fez o impossível. Apesar de a bola não estar em uma posição ideal, Rooney conseguiu ajustar seu corpo e acertou um chute inacreditável no ângulo superior. Muitos consideram esse gol o mais bonito da história da Premier League. Na temporada 2015-16, Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique, protagonizou um feito extraordinário em um jogo da Bundesliga contra o Wolfsburg. Entrando como substituto, o polonês marcou 5 gols em apenas 9 minutos, estabelecendo o recorde do pentatrick mais rápido da história do futebol. Um dos gols mais espetaculares de Lewandowski nesse jogo foi uma bicicleta lateral que impressionou a todos, incluindo o técnico Pep Guardiola, que ficou extasiado com a atuação. Em maio de 2012, o Manchester City tinha um desafio no último jogo da Premier League contra o QPR. O principal concorrente dos Citizens na luta pelo título, o Manchester United, tinha os mesmos pontos, mas o time de Roberto Mancini liderava por conta do saldo de gols. O United venceu seu jogo contra o Sunderland, enquanto o City enfrentava grandes dificuldades. Aos 92 minutos, o time perdia por 2-1. Foi então que Edin Dzeko empatou com uma cabeçada certeira. Mas para conquistar o título era necessário mais um gol. 2 minutos depois, o City montou outro ataque. Sérgio Agüero tirou um zagueiro com uma finta e finalizou marcando o gol da vitória. O estádio explodiu em êxtase, pois aquele gol deu ao City seu primeiro título da Premier League desde 68. Os vizinhos de Manchester, por outro lado, ficaram arrasados ao assistir o desfecho dramático após o apito final. Comecemos com um momento que provavelmente aconteceu pela primeira vez na história. Um amistoso entre as seleções femininas da Nova Zelândia e do ZUA parecia ser apenas mais um jogo comum. Porém, ele ganhou um toque de exclusividade graças à defensora da seleção da Nova Zelândia, Michaela Moore. Em apenas 36 minutos de jogo, ela marcou 3 gols. Mas o problema foi que todos foram contra a sua própria equipe. O azar começou aos 5 minutos, quando ao tentar interceptar um cruzamento da esquerda, ela mandou a bola para o canto oposto do gol. 1 minuto depois, veio o segundo gol contra. A bola ricocheteou em sua cabeça após um ataque das americanas e foi parar na rede. Após o terceiro gol contra, o técnico optou por substituí-la antes mesmo do intervalo. Foi realmente uma conquista única. 3 gols contra, um de pé direito, um de cabeça e um de pé esquerdo. É difícil imaginar que alguém consiga superar ou sequer igualar esse feito. Vamos agora para um lance engraçado de lateral protagonizado pelos jogadores do Real Madrid em uma partida contra o Almeria. Fábio Coentrão e James Rodrigues receberam a bola ao mesmo tempo e em seguida realizaram uma cobrança lateral sincronizada. Não dá para entender como o colombiano não viu o português, mas a sincronia dos dois é hilária. Considerando essa perfeita coordenação, talvez ambos se dessem bem no nado sincronizado. No jogo da Copa Africana de Nações entre Senegal e Egito, houve um episódio inusitado envolvendo Mohamed Salah. Em determinado momento, o árbitro marcou uma falta interrompendo o ataque egípcio. Salah começou a discutir com o juiz, que inicialmente tentou acalmá-lo. Como o atacante continuava reclamando, o árbitro lhe entregou o apito e o cartão como se sugerisse que ele assumisse seu lugar. Salah se acalmou rapidamente e a discussão foi encerrada. Outro momento peculiar aconteceu antes da entrega do troféu ao Ajax, quando ele comemorava o título do campeonato holandês. O defensor Daley Blind, ao tocar o troféu, acabou deixando-o cair. A situação foi cômica, mas, felizmente, o prato de campeão não sofreu danos. E Blind, entre risos, colocou o troféu de volta no lugar. Seus companheiros de equipe, é claro, não perderam a chance de brincar com o ocorrido. Um incidente semelhante envolveu o Arsenal na conquista de sua 14ª FA Cup. Durante a cerimônia, Pierre-Emerick deixou o troféu cair, e a base da taça se desprendeu, fazendo com que ela se dividisse em 2 partes. Contudo, tudo terminou bem, e os jogadores continuaram a celebração. Já no caso do Zenit, a situação foi mais drástica. Os jogadores derrubaram o troféu logo após recebê-lo e a parte superior de cristal se quebrou. Mesmo assim, isso não impediu o time de continuar comemorando. Eles pegaram o troféu e continuaram. Este outro episódio surpreendeu o mundo inteiro. Em 2013, durante uma partida da Copa do Brasil, um jogador do Tupi chutou a bola em direção ao gol de perto, mas de repente um participante inusitado no jogo fez uma defesa além de reagir ao rebote logo em seguida. Foi descoberto que o salvador era o massagista do time da casa que havia ficado atrás do gol. Após o incidente, os jogadores do time adversário começaram a persegui-lo. Eles quase conseguiram alcançá-lo, mas ele conseguiu fugir para o túnel de acesso. O mais curioso é que o jogo terminou empatado em 2-2, o que eliminou
eliminou o Tupi da competição devido à regra do gol fora de casa. Ou seja, se o massagista não tivesse entrado no gol e defendido a bola, o time da casa poderia ter perdido e não avançado para a próxima fase. Em uma partida da Championship, um dos momentos mais estúpidos envolveu um gandula. Durante um ataque dos visitantes, um segurança ou possivelmente um gandula simplesmente entrou em campo para retirar um objeto estranho do gramado. Tudo estaria bem se isso não tivesse ocorrido bem no meio de uma jogada ofensiva. Naturalmente, o árbitro foi obrigado a interromper imediatamente o jogo. Enquanto isso, o rapaz calmamente realizou sua tarefa e jogou o objeto para fora do campo. Em fevereiro de 2022, Christian Eriksen voltou a campo após o pesadelo que viveu durante a Eurocopa. Contudo, quero compartilhar um momento peculiar envolvendo Eriksen e Brandon Williams. Aos 39 minutos de jogo, Williams e Eriksen disputaram a posse de bola, o que levou o dinamarquês a derrubar Brandon no gramado. Williams, furioso, agarrou a camisa de Eriksen, mas ao perceber que era Christian, o jogador abriu um sorriso imediato e o abraçou. Agora o goleiro do Swansea, Andrew Fisher, pode ser considerado um dos goleiros mais sortudos do mundo. Os jogadores do Bristol City pressionaram intensamente o gol adversário e um atacante chutou de uma posição praticamente certeira. No entanto, a bola não entrou na rede, pois Fisher, sem nem perceber, encontrou a bola em suas mãos. Nos replays, a cena parece extremamente cômica, mas ainda mais divertida foi a reação de Fisher, ou melhor, a ausência dela. Parecia que algo assim já era rotina para ele. Um gol espetacular foi marcado em dezembro de 2001 pelos jogadores do FC Copenhagen da Dinamarca. Após um lançamento do goleiro, os jogadores do time da casa mantiveram a bola no ar, trocando passes de cabeça em forma de triângulo. Em seguida, a bola chegou até Peter Moller, que com um chute potente balançou as redes. O gol foi incrível, mas o mais surpreendente é que o autor da jogada é canhoto, o que torna o momento ainda mais impressionante. Em 2022, durante uma partida entre Everton e Newcastle, aconteceu um episódio extremamente raro. Claro, torcedores invadindo o campo não é novidade no futebol, mas este fã fez algo completamente incomum. O rapaz entrou em campo e, de forma proposital, se algemou a uma das traves prendendo um cadeado ao redor do pescoço. Ele vestia uma camiseta laranja com a frase: "Apenas parem o petróleo" ou "Chega de petróleo". Os seguranças demoraram bastante para conseguir retirar o cadeado do pescoço do ativista e, no fim, tiveram que usar ferramentas. Após 7 minutos, eles finalmente o libertaram, e as equipes terminaram a partida com 14 minutos de acréscimos, incluindo o gol crucial de Alex Iwobi aos 99 minutos. Em jogo de Champions, o Chelsea venceu o Lille graças aos gols de Kai Havertz após cobrança de escanteio e de Christian Pulisic. Porém, o que mais foi comentado após o jogo não foram os gols, mas um momento inusitado com o técnico Thomas Tuchel. Em um dos lances, Tuchel gritou tão intensamente com os jogadores que acabou deixando sua goma de mascar cair da boca. Tuchel tentou pegar a goma de mascar, mas acabou deixando-a cair no gramado. Em 2009, o técnico do Arsenal, Arsène Wenger, teve que assistir ao resto de uma partida das arquibancadas bem no meio dos torcedores. O treinador francês ficou extremamente insatisfeito com a anulação de um gol de sua equipe e disse algo ao assistente do árbitro, que então reportou as palavras ao juiz principal, Mike Dean. Após ouvir a reclamação pelo seu colega Dean, apontou para as arquibancadas indicando que Wenger deveria sair de campo. Em tom sarcástico, Wenger foi exatamente para o lugar que Dean havia indicado. Curiosamente, os torcedores do Manchester United ficaram muito animados com a presença do treinador em meio a eles. Falando em reações da torcida, muitos devem se lembrar do período em que os fãs do Real Madrid vaiavam Cristiano Ronaldo. Algo semelhante aconteceu com Lionel Messi, algo inédito em sua carreira. Após a eliminação do PSG na Liga dos Campeões, os torcedores do clube começaram a vaiar Messi devido à sua atuação abaixo do esperado contra o Real Madrid. Cada vez que ele tocava na bola, era recebido com um estrondoso coro de vaias, além de insultos e gestos ofensivos vindos das arquibancadas. Escutem esses pequenos fragmentos. Isso era algo completamente incomum para Messi, cuja autoridade e status eram inquestionáveis no Barcelona. Certamente foi uma situação única e nunca antes vista. Outro episódio curioso envolveu um jogador que parecia ter confundido os esportes. Talvez ele sonhasse em ser um profissional de freestyle ou estivesse misturando futebol profissional com futebol de rua. Seus dribles extravagantes no centro do campo apenas deixaram os adversários confusos sem contribuir de fato para a partida. Tenho certeza que muitos lembram das diferentes e ousadas mudanças de visual de Paul Pogba. Em 2018, ele chegou a trocar de penteado 6 vezes em uma única temporada. Os torcedores do Manchester United já estavam acostumados
devidos ao estilo extravagante do jogador, mas no dia 12 de março, o francês surpreendeu a todos. Durante a partida entre Manchester United e Tottenham, Pogba apareceu completamente careca, algo que ninguém esperava. Era difícil acreditar que, por um tempo, sua cabeça não exibiria frases, estrelas, símbolos ou listras criativas. E neste momento, a sorte claramente estava ao lado da equipe defensora. Apenas olhem para isso. Em outra ocasião, durante um passeio da seleção portuguesa antes de um jogo da fase de grupos da Eurocopa, um jornalista de um jornal local se aproximou de Cristiano Ronaldo, algo que era proibido. Ele fez uma pergunta sobre a partida, o que irritou profundamente o jogador. Ronaldo arrancou o microfone da mão do repórter e jogou-o em um lago. Descobriu-se que Ronaldo havia vetado qualquer interação com aquele jornal, que frequentemente publicava matérias sobre sua vida pessoal. Curiosamente, graças ao trabalho de mergulhadores, o microfone foi recuperado do fundo do lago e posteriormente leiloado. Este lance ocorreu durante a cobrança de uma falta em uma partida de uma das divisões inferiores do Brasil. Para executar tão mal uma falta, é preciso muito esforço. 3 jogadores se prepararam meticulosamente para a cobrança, posicionados a 25 metros do gol. 2 deles bloquearam a visão do goleiro e da barreira, enquanto o terceiro começou a correr para chutar, mas simplesmente passou direto pela bola. Não sei se foi de propósito ou não. Em seguida houve uma tentativa mais convencional, mas o chute foi feito por outro jogador. Veja você mesmo onde a bola foi parar. Se você estiver comendo agora, sugiro que faça uma pausa por alguns minutos. Aos 80 minutos do confronto entre Arsenal e Manchester United, Sead Kolasinac caiu no gramado após uma falta de Fred. O bósnio se recuperou, mas de repente abaixou a cabeça e os telespectadores notaram que ele vomitou diretamente no campo. Isso pode ter ocorrido devido à queda, mas em partidas de alta intensidade, o sistema vestibular às vezes não suporta a pressão. Algo semelhante já havia acontecido várias vezes com Lionel Messi. De acordo com o próprio argentino, tudo começou em 2013. Ele frequentemente vomitava durante os treinos, partidas e até mesmo em casa. Fiz milhares de testes, mas ainda não sei o motivo disso, afirmou Messi. Anos depois, ele revelou que naquela época consumia diariamente refrigerantes, chocolate, pizza e biscoitos. Até os fãs perceberam a mudança drástica no peso do jogador. Por exemplo, na final da Copa do Mundo de 2014, foi possível ver Messi quase vomitando durante o jogo. Como resultado, ele decidiu buscar ajuda na Itália consultando o nutricionista Giuliano Poser, que já tinha experiência com jogadores profissionais. O médico impôs uma dieta rígida proibindo pão branco, carne bovina, laticínios, massas, açúcar, refrigerantes, álcool e ovos. O trabalho com Poser trouxe a Léo resultados impressionantes. Messi perdeu 3 quilos, o que é um feito incrível para alguém de sua estatura. Ele marcou 17 gols a mais do que na temporada anterior, não sofreu nenhuma lesão e conquistou todos os troféus possíveis com o time. Além disso, os episódios de vômito praticamente desapareceram. O sucesso do tratamento atraiu outros jogadores argentinos, e não é difícil adivinhar que um deles foi Gonzalo Higuaín. Também buscaram a ajuda do especialista Paulo Dybala e Sérgio Agüero durante suas recuperações de lesões. Em 2019, Ajax e Tottenham se enfrentaram nas semifinais da Liga dos Campeões. No primeiro jogo, fora de casa, os holandeses conseguiram uma vitória mínima por 1-0, o que lhes deu confiança para a partida de volta em Amsterdã. Já no primeiro tempo do jogo decisivo, o Ajax continuou dominando e marcou 2 vezes, ampliando sua vantagem no placar agregado para 3 gols. Naquele momento, poucos duvidavam de que o Ajax avançaria para a final do torneio, mas o Tottenham não estava disposto a desistir. Aos 50 minutos, o brasileiro Lucas Moura apareceu frente a frente com o goleiro e marcou o primeiro gol para sua equipe. Apenas 4 minutos depois surgiu um momento dramático. Após uma defesa incrível de André Onana, a bola voltou para a área e Lucas Moura, com reflexos rápidos e muita frieza, marcou o segundo gol. O placar estava 3-2 aos 60 minutos, mas o Tottenham ainda precisava de um terceiro gol para garantir sua vaga na final. Então, aos 95 minutos de jogo, Lucas Moura pega a bola mais uma vez, avança e...
Lucas marca o terceiro gol aos 96 minutos, levando o Tottenham à final da Liga dos Campeões de 2019. Naquela época, a regra do gol fora de casa ainda estava em vigor, e graças aos 3 gols marcados como visitante, os Spurs avançaram. Foi algo lendário. Naquele dia presenciamos uma das partidas mais dramáticas da história da Champions. Lágrimas de alegria e tristeza estiveram presentes naquele jogo de maio na Arena de Amsterdã. E Lucas Moura, em uma única partida, inscreveu seu nome na história do futebol. Afinal, quando lembramos desse jogador, imediatamente pensamos no desempenho do brasileiro naquela partida. No dia 16 de abril de 2014, Real Madrid e Barcelona se enfrentaram na final da Copa do Rei. O líder dos merengues, Cristiano Ronaldo, não pôde jogar devido a uma lesão. Então Gareth Bale ocupou a posição no lado esquerdo. Logo aos 11 minutos de jogo, o Real Madrid saiu na frente graças a Ángel Di Maria, que havia assumido o lado esquerdo ocupado por Bale. Aos 68 minutos, o zagueiro do Barcelona, Marc Bartra, empatou a partida, e até o minuto 85 nenhuma das equipes conseguiu marcar novamente. Todos já estavam resignados à ideia de prorrogação, mas Gareth Bale tinha outros planos. Após um passe de Isco, a bola chegou a Coentrão, que passou para Bale. Então o galês fez o inimaginável. Ele deu um toque longo na bola e iniciou um sprint fantástico pela lateral, superando o mencionado Marc Bartra e deixando-o para trás, saindo cara a cara com José Pinto. Bale ainda teve tempo de humilhar o goleiro catalão passando a bola entre suas pernas. Isso foi fantástico. O estádio merengue e Ronaldo das arquibancadas comemoravam o gol do companheiro. Bale alcançou a incrível marca de 35 km/h, deixando a defesa do Barcelona toda confusa. Esse gol insano se tornou um símbolo do poder físico e habilidade técnica do galês. 6 anos depois, em 2020, Marc Bartra admitiu em uma entrevista a Iker Casillas: "Em 15 minutos eu passei de herói a lixo", mostrando o quão devastador aquele momento foi para ele como jogador. No dia 1º de janeiro de 2017, a agitação das festividades havia acabado de se acalmar, e enquanto todos ainda aproveitavam as sobras do ano passado, um Olivier fresco deveria entrar em campo. Naquela noite, o Arsenal recebeu o Crystal Palace em mais uma rodada da Premier League. Não havia tempo para descanso. Às 18 horas, os times estavam prontos para entrar em campo e proporcionar um futebol emocionante. Aos 17 minutos de jogo, os Gunners recuperaram a bola e partiram em um contra-ataque. Após algumas trocas de passe, a bola chegou aos pés de Alexis Sanchez, que a cruzou para o centro da área. E então... Giroud, em um movimento quase acrobático de costas para o gol, mandou um incrível chute de calcanhar no ar conhecido como o gol escorpião. A bola subiu, bateu no travessão e entrou diretamente no gol. Esse lance deixou em choque não apenas os torcedores, mas o próprio atacante, que mais tarde admitiu que não esperava uma execução tão perfeita. No final do ano, esse momento extraordinário foi eleito o gol do ano, e Giroud foi agraciado com o prestigiado Prêmio Puskás. O gol escorpião permanecerá para sempre como uma das páginas mais brilhantes da história da Premier League. E agora sabemos, 1º de janeiro é o dia do escorpião. Em 2018, Zlatan Ibrahimovic se transferiu para o Los Angeles Galaxy nos Estados Unidos. Ibra sempre foi conhecido por sua incrível personalidade e autoconfiança, mas ninguém poderia imaginar que sua estreia na MLS se tornaria lendária. No final do primeiro tempo, o Los Angeles FC vencia o Galaxy por 3-0, mas os anfitriões reduziram a desvantagem aos 61 minutos. Aos 71 minutos, o técnico finalmente colocou Ibrahimovic em campo e o que aconteceu nos 20 minutos seguintes entrou para a história do futebol. O Galaxy marcou mais um gol rapidamente, mas ainda precisava de pelo menos 2. Aos 77 minutos, a bola caiu perto de Zlatan, que praticamente do meio de campo acertou um chute espetacular de primeira, enviando a bola para o fundo da rede do Los Angeles. Um gol incrível logo em sua primeira partida pelo clube e com seu primeiro toque na bola. Mas Zlatan não parou por aí. Aos 91 minutos, ele venceu uma disputa aérea e cabeceou para o gol, garantindo a vitória de virada do Galaxy. Foi uma partida lendária. Não só o Galaxy conseguiu uma incrível virada do 3-0, como Zlatan, em sua estreia na MLS, se tornou o herói do jogo ao marcar os gols decisivos. Após a partida, Ibrahimovic fez uma declaração marcante. Ouvi os torcedores gritando Zlatan, Zlatan. Eles queriam Zlatan, e eu dei a eles Zlatan. Em 2005, no estádio Santiago Bernabéu, 2 gigantes do futebol espanhol se enfrentaram, Real Madrid e Barcelona. O jogo começou com muita intensidade, mas ninguém poderia prever que aquela noite se tornaria histórica. Em campo, Ronaldinho brilhava com seu controle mágico da bola, impressionando até mesmo os torcedores mais fiéis do Real Madrid. Aos 60 minutos, como se movido por instinto, o mágico passou pela defesa madrilenha sozinho e com maestria enviou a bola para o fundo das redes de Iker Casillas. A reação da torcida foi surpreendente, mas aquilo era apenas o primeiro ato do
espetáculo. Apenas 15 minutos depois, Ronaldinho voltou ao ataque, driblando a defesa do Real Madrid e marcando um segundo gol espetacular. Foi um momento de total domínio e maestria. Os torcedores do clube merengue perceberam que estavam presenciando algo especial, e por isso o estádio Santiago Bernabéu inteiro se levantou para aplaudir. Naquela noite, Ronaldinho não apenas derrotou o Real Madrid, mas conquistou o respeito de sua torcida, gravando seu nome na história do El Clásico. Barcelona e Real Madrid se enfrentaram apenas 2 vezes na Liga dos Campeões neste século, e o confronto mais emblemático ocorreu em 2011 na semifinal. Messi contra Ronaldo, Guardiola contra Mourinho, no auge do El Clásico, com a rivalidade mais acirrada e eletrizante do mundo. As tensões começaram ainda no final do primeiro tempo, quando o goleiro reserva do Barcelona, José Manuel Pinto, foi expulso com um cartão vermelho. No início do segundo tempo, Pepe do Real Madrid cometeu uma falta dura em Daniel Alves e também foi expulso, deixando os merengues com um jogador a menos. Mesmo assim, Mourinho posicionou a equipe com 5 defensores e conseguiu manter o placar em 0-0 até os 70 minutos. Mas então a defesa do Real Madrid perdeu Lionel Messi de vista. Ele abriu o placar após um cruzamento vindo da lateral. O 1-0 ainda era uma vantagem magra, mas aos 87 minutos presenciamos algo histórico. Messi tocou para Busquets, que devolveu a bola ao argentino. A partir daí, Messi deixou para trás Diarra, passou de Ramos e Arbeloa e escapou de Marcelo, finalizando com sua perna direita no canto inferior do gol do Real Madrid. Esse foi um dos gols mais memoráveis da história da Liga dos Campeões e do El Clásico. E sem dúvidas, essa semifinal foi um dos maiores momentos desse confronto épico entre os gigantes espanhóis. Messi mostrou sua grandiosidade, marcando um dos melhores gols de sua carreira e garantindo a vitória do Barça no primeiro jogo. Na partida de volta, o empate foi suficiente para classificar o Barcelona para a final, onde, assim como 2 anos antes, derrotou o Manchester United e conquistou o troféu da Liga dos Campeões, consolidando seu domínio no futebol europeu. Em fevereiro de 2011, o Manchester United e o Manchester City se enfrentaram em Old Trafford, em um dos jogos mais intensos da Premier League. Sempre emocionante, o clássico entre os 2 rivais de Manchester ganhou um lugar especial na história do campeonato. Com o placar em 1-1 e um empate parecendo inevitável, algo extraordinário aconteceu. Nani cruzou a bola na área e parecia que o momento havia passado. Mas então, Wayne Rooney fez algo que deixou todos no estádio sem fôlego. De costas pro gol, Rooney se lançou no ar, girou seu corpo em um movimento acrobático impressionante e acertou uma bicicleta perfeita. A bola disparou em direção ao ângulo do gol, deixando o goleiro do City sem reação. O estádio explodiu em êxtase e os comentaristas mal podiam acreditar no que tinham acabado de testemunhar. Aquele gol se tornou um símbolo da maestria, força e determinação de Rooney. Ele garantiu a vitória ao United e eternizou seu nome na história do futebol. Mesmo anos depois, esse momento ainda arrepia quem o vivenciou. 12 anos mais tarde, Alejandro Garnacho repetiu aquele icônico gol de bicicleta novamente, encantando os fãs e entrando para a história da Premier League. No entanto, o gol de Rooney permanece especial, pois foi marcado no Derby de Manchester, um dos jogos mais intensos e emocionais da temporada. Em novembro de 2013, Portugal e Suécia se enfrentaram na repescagem para a Copa do Mundo de 2014. Esse duelo deixou os fãs aflitos, pois significava que o Mundial poderia acontecer sem Zlatan Ibrahimovic ou Cristiano Ronaldo. O confronto impactou diretamente o curso da história do futebol. Na primeira partida em Lisboa, Cristiano marcou o único gol, garantindo uma vitória mínima para Portugal. A decisão ficou para o jogo de volta em Estocolmo, com todos os olhares voltados para Cristiano, o melhor centroavante do mundo na época, e Zlatan, a estrela sueca. O primeiro tempo terminou sem gols, mas a verdadeira loucura começou na segunda etapa. Aos 50 minutos, Ronaldo aproveitou uma oportunidade cara a cara com o goleiro e abriu o placar para Portugal, ampliando a vantagem no agregado para 2-0. Porém, aos 68 minutos, Zlatan marcou de cabeça após um escanteio e 2 minutos depois, surpreendeu os fãs de Portugal com um gol espetacular de falta, deixando o placar empatado no agregado. Nesse momento, Cristiano percebeu que o destino de sua seleção estava em suas mãos. Aos 76 minutos, ele voltou a se encontrar com o goleiro sueco e com precisão colocou Portugal na frente novamente na soma dos jogos.
Apenas 2 minutos depois, Cristiano escapou da defesa, driblou o goleiro e finalizou com força, marcando seu terceiro gol na partida. O hat-trick de Ronaldo garantiu a classificação de Portugal para a Copa do Mundo de 2014. Esse desempenho permanece como um dos melhores momentos da carreira do craque português, enquanto a Suécia, liderada por Ibrahimovic, ficou de fora do Mundial no Brasil. No entanto, algo ainda mais surpreendente aconteceu no dia seguinte. A partida ocorreu em 19 de novembro de 2013 e em 20 de novembro, a FIFA anunciou pela primeira vez na história que estenderia o prazo de votação para a Bola de Ouro de 2013. Além disso, permitiu que os eleitores reconsiderassem seus votos. Eles receberam 9 dias extras para confirmar ou alterar suas escolhas. No dia 13 de janeiro de 2014, ocorreu a cerimônia de premiação da Bola de Ouro e Cristiano Ronaldo levou sua segunda Bola de Ouro. Muitos acreditavam que Franck Ribéry seria o vencedor após um ano brilhante em que conquistou a tríplice coroa e atingiu o auge de sua carreira. Contudo, o desempenho de Cristiano naquele jogo contra a Suécia mudou tudo. Recentemente, Ribéry declarou que foi roubado e considera isso uma absoluta injustiça, alegando que a decisão da FIFA de prorrogar a votação foi diretamente influenciada pela atuação de Cris. Hoje em dia, as atuações ao longo de uma temporada são consideradas para premiações como a Bola de Ouro, mas antigamente o critério era o desempenho no ano civil. Porém, como a votação ocorria no outono europeu, a segunda metade de novembro e todo o mês de dezembro já não eram contabilizados. Assim, aquele lendário jogo entre Suécia e Portugal não apenas definiu um dos participantes da Copa do Mundo, mas também influenciou diretamente o resultado da votação da Bola de Ouro. A atuação espetacular de Cristiano Ronaldo foi decisiva para muitos eleitores, permitindo que ele superasse Ribéry. Em 24 de junho de 2012, as seleções da Inglaterra e da Itália disputaram uma vaga na semifinal da Eurocopa. Após 120 minutos de jogo sem vencedores, a decisão foi para os pênaltis. Os ingleses converteram 2 chutes, enquanto os italianos perderam 1. O lendário Andrea Pirlo foi o terceiro a cobrar pela Itália, e os 10 segundos seguintes mudaram o rumo da disputa. Vamos para 2024. Em uma entrevista, Pirlo relembrou: Joe Hart fazia movimentos estranhos desde o início da disputa de pênaltis para nos distrair. Ele queria nos desestabilizar psicologicamente. Então pensei, eu preciso trazê-lo de volta à realidade. Preciso acabar com ele. E foi por isso que decidi fazer o que fiz. Naquele momento decisivo, Pirlo escolheu cobrar um pênalti com uma cavadinha, algo que exigia coragem e maestria. Com isso, ele não apenas marcou o gol, mas também quebrou moralmente Hart, que tentava desestabilizar os italianos. A pintura de Pirlo realmente mudou tudo, já que parecia que a confiança do inglês foi abalada. Ashley Young, o próximo a cobrar, acertou a bola no travessão e em seguida Ashley Cole foi parado por uma defesa incrível de Gianluigi Buffon. Inspirados pela frieza de seu maestro, os italianos continuaram a série de pênaltis de forma impecável e o chute final de Alessandro Diamante selou a vitória em uma disputa tensa, levando a Itália às semifinais. O lance de Pirlo não foi apenas uma jogada técnica elegante, mas também um ato de domínio psicológico. Joe Hart, que tentava desestabilizar os italianos, acabou sendo a verdadeira vítima. Em 5 de julho de 2014, os fãs da seleção brasileira experimentaram sentimentos contraditórios. A seleção havia garantido uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo ao vencer a Colômbia, mas a principal estrela do time, Neymar, sofreu uma grave lesão na coluna e estava fora do restante do torneio. Além disso, o pilar defensivo Thiago Silva estaria ausente na semifinal devido à suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Naquele jogo decisivo, o Brasil enfrentaria a Alemanha. Mesmo sem suas estrelas, os brasileiros acreditavam que, com o apoio da torcida em casa, poderiam superar os alemães e avançar para a final. O apito inicial do confronto pela semifinal da Copa do Mundo de 2014 marcou um início promissor para o Brasil, que dominou os primeiros 10 minutos de jogo. Porém, algo inexplicável aconteceu logo em seguida. Aos 11 minutos, Thomas Müller abriu o placar para a Alemanha após um escanteio. 12 minutos depois, Miroslav Klose marcou o segundo gol contra o Brasil, tornando-se o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Ele marcou seu 16º gol em Copas do Mundo, superando Ronaldo Fenômeno, que naquele momento comentava a partida em um canal de televisão brasileiro. Apenas 1 minuto depois, Toni Kroos acertou um chute poderoso, marcando o 3º gol contra o Brasil. Toni estava em choque, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Menos de 2 minutos depois, o mesmo Kroos marcou o 4º gol para a Alemanha. 4-0 aos 26 minutos de jogo. Era inacreditável. As câmeras mostravam torcedores brasileiros que já tinham entendido que o jogo estava perdido aos 26 minutos. Thiago Silva estava em choque, enquanto os 58 mil torcedores
torcedores nas arquibancadas não conseguiam segurar as lágrimas. Eles sabiam que aquilo era o fim, mas na verdade era apenas o começo. 3 minutos depois, Sami Khedira marcou o 5º gol, ampliando o placar para 5-0 no primeiro tempo. Parecia que o Brasil nem deveria voltar para o segundo tempo, mas não havia escolha. Na segunda etapa, o talento extraordinário de André Schürrle brilhou. Aos 69 minutos, ele marcou o 6º gol contra o Brasil, golpeando ainda mais a defesa desestruturada dos anfitriões. Os fãs já não conseguiam conter as emoções. Choque, lágrimas e a amarga constatação de que sua seleção estava sendo destruída diante de milhões de espectadores. Mas Schürrle não parou por aí. Aos 72 minutos, com um chute magistral, marcou o 7º gol, um dos mais bonitos daquela Copa. A bola bateu no travessão e morreu no fundo do gol. Foi o momento em que até mesmo os torcedores alemães custavam a acreditar no que estavam vendo. 7-0, o placar no estádio mostrava um resultado devastador que se tornaria sinônimo do mais doloroso revés na história do futebol brasileiro. Nos minutos finais, Oscar marcou um gol de honra para o Brasil aos 90 minutos, mas isso não foi suficiente. 7-1, o apito final selou uma das derrotas mais esmagadoras da história do futebol mundial, eternizada como o desastre do Mineirão. Para os brasileiros não foi apenas uma derrota, mas um símbolo de esperança destruída em um torneio jogado em casa. Essa partida mostrou como a ausência de jogadores-chave e a fragilidade emocional podem levar a uma catástrofe. A Alemanha, por outro lado, demonstrou uma performance de equipe impecável, que culminou com seu triunfo na final ao vencer outra seleção sul-americana por um placar apertado. Mas isso é assunto para a próxima parte. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje, se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!